começar mais um Cinema de Peso, o Cinema de Peso de número 136. E ó, o nosso Cuco já tá anunciando que deve ser, não sei que horas são, mas o filme que nós vamos falar hoje é um filme que está completando 70 anos e é um dos maiores clássicos ou cult movies da história do cinema, que é o Juventude Transviada, ou O Rebelde Sem Causa, do diretor Nicholas Ray. É o filme que foi ligado o Canto Cisne do James Dean no cinema, que fez ele se tornar um dos maiores ídolos juvenis, né? De rebeldia, de transgressão e de beleza, né? Aquele casaco vermelho do filme até hoje virou um ícone. Não trouxe até hoje? Não veio com a tua jaqueta vermelha? Eu não uso vermelho. Ah, bom, tá. Mas a faca é bonita, a jaqueta dele era bacana, né? Mas, antes de a gente começar a falar sobre o Rebelde Sem Causa, que eu prefiro o Rebelde Sem Causa que o Juventude Transviada. Eu também prefiro. Mas depois eu vou explicar por que era o Juventude Transviada. Mas o Chico deve saber também da cara dele, quando ele fala assim que ele sabe também. Ele gosta, eu gosto, por isso que eu adoro esse cozido. Sou foda. E daí que o Chico vai falar o que a gente tem que fazer para se inscrever no Cinema de Peso e aquelas coisas todas ali, enquanto Meus amigos, meus queridos espectadores do Cinema de Peso, é tão simples, né? Não custa nada, é de graça. Você vê aqui embaixo, tá vendo ali embaixo? Se passar um pix também pode. Você ali, tá no inscrever-se ali, você põe o dedinho ali, ou você usa o mouse ali, e você se inscreve no canal, aí você dá um like, você aciona o sininho, aí você comenta e você compartilha. E é uma baita força pro canal. Dá uma visualizadinha ali, já ajuda bastante. Outra coisa, um joinha ali e tal. Muita gente que faz isso, muita gente fala assim, ó, pra não ficar vendo nossas caras bonitas, né? Tu deixa rodando e fica ouvindo. Ouvindo. Vai fazer outras coisas na tarefa de casa e fica ouvindo o programa. Porque até que o nosso programa já está com mais de 1.800 inscritos e a gente quer chegar à meta dos 2.000 inscritos até o nosso aniversário, que é meados de junho, que provavelmente vai ser comemorado com um bom programa de 3 anos. E a gente então, estamos lá, a gente quer, quanto mais inscrito melhor, quanto mais gente assistindo, melhor movimentando o canal, a gente fica muito feliz. Apesar que a gente já está muito feliz até com a nossa audiência, que por um canal que tudo é orgânico e novo, a gente não pode deixar de agradecer, porque a gente tem bastante gente que visualiza e gosta do programa, né? Além disso, temos parceiros, né? Com Isso certeza. É muito bom. Começamos falando aqui, já é o segundo programa solo, sem convidados, que nós estamos aqui na Cervejaria Poma. Eu achei que entendi que é o segundo programa sóbrio. Esses dois aqui não bebem, né? E eu só eu aqui Não, o Lauro está num período sabático. Tá. E nós que temos cachaça e cerveja como apoiadores, né? Isso. É complicado, né? Mas beba com moderação, beba com prazer, aprecie a cerveja que o Luciano faz aqui, mestre cervejeiro aqui na Cervejaria Poma, Avenida Copacabana 745, no bairro Assunção. De terças a sábados, eu tenho mania de achar que ele abre segunda. Terças a sábados, segunda é o dia de folga da turma, das 17h30 às 23h30 e domingo das 17h30 às 21h30. Tem muita programação, vai no Insta da Cervejaria Poma, aqui tem o nome dela, tá aparecendo, já apareceu aqui em cima um card. Vai lá e vê tudo o que acontece. Destaque, é claro, para noite do Chopp Livre, a R$ 49,90, tu bebe quanto tu quiser. E eu duvido, e bebe quanto quiser mesmo, né? A testemunha já veio nesse dia. Já vi esse dia, o atendimento, e a galera já tem o Chico bem. Já sentiu no Gogó, né? Eu já saí daqui, ó, eu moro aqui perto, eu já saí de casa, tropeçando aqui até de em casa, né? Não, isso aí é... Porque ele é desastrado, o óculos está ruim, ele vai na Central de fazer outra. Mas assim, ó, continuando falando de apoiadores, abafa, Cachaça Coral Brasil, do nosso amigo Pablo, 6 sabores de cachaça. Ele faz ali em Mariana Pimentel, aqui do lado de Porto Alegre. Encontra essa cachaça na Cachaçaria Coral Brasil. Na Cachaçaria do Mercado, a Cachaça Coral Brasil. Muito obrigado, Pablo, por todo esse tempo. Nosso apoiador mais antigo agora, um parceirão do Cinema de Peso. Agradecendo também ao estúdio Ampola Estúdio, obrigado do Lauro e do Felipe. Um dia ele aprende. Ele falou Ampola Estúdio porque eu falo Estúdio Ampola direto. É a mesma coisa, a hora dos fatores alteram o produto, apesar que o fantasia é Ampola Estúdio. Eu erro para reforçar a marca, vocês nunca entenderam isso. Claro. O estúdio nos recebe, nosso estúdio de verão, um estúdio de ensaio de bandas ali no bairro São Geraldo, né? 21 anos de estúdio e claro que lá tem um barzinho onde também o seu fígado é bem recebido. Fígado, né? E lá quem vai lá vai sair satisfeito porque a gente trata muito bem quem vai lá. Com certeza. Se sintam-se em casa lá. E terminando
de falar, e não menos importante, nosso mais novo apoiador, o Alexandre Lau, da Lau Center Ótica. São 5 óticas, uma aqui do lado no Passeio, no Shopping Passeio, na Rua dos Andradas, depois tu faz o tour ali no Pátio 24, na 24 horas, também no Mãe de Deus Centro, na Soledade, e termina lá perto do Guatemi, no Viva Open Mall. As 5 lojas da Center Ótica, com certeza tu vai receber um baita atendimento. Espectador do Cinema de Peso tem um desconto especial na Center Ótica. É só tu dizer que vê, deve estar vendo mal, porque tu vai procurar a Center Ótica, vê esses 3 aqui que tu vai ganhar um desconto, tá? Vamos falar de James Dean. Eu não entendo meus pais, eles não me entendem. É um filme de 70 anos que esse tipo de problema, pra gente, não é uma coisa nova, né? Eu acho que antes até de falar do Juventude Transviada, do Rebelde Sem Causa, a gente tem que falar que esse tipo de filme, a formação da juventude, como a gente conhece no mundo, começou na década dos anos 50. Porque até então não existia o termo adolescência. Não existia, até a famosa série que está no ar aí, né? Que a gente já foi um paralelo depois. Só que até os anos 40, né, um cidadão de 14, 15 anos já tinha que trabalhar com o pai, já tinha que fazer as coisas normais, a menina já tinha que ser praticamente arranjar um marido. Não existia, na verdade, o que um guri de 15 anos, ele gostava dos mesmos filmes do pai, ouvia as mesmas músicas do pai, ouvia... licença, continua. Eu vou pegar o guardanapo, porque esse aqui cortou o dedo durante o programa. Claro, verdade, mas é muita rebeldia. Continua. É muita rebeldia, né? Mas Até a roupa. Eu sei que ele pegou a faca do Jamesinho. Isso, né? Os jovens usavam a gravatinha. Obrigado. Não, o homem levou a sério o sangue do gênero. Isso. Os caras usavam gravatinha. Gravata, né? Sapatinho. Calça curta, né? Porque ia usando, né? Era da criança pro adulto, né? E depois da Segunda Guerra, que com os baby boomers e tal, aquela coisa assim, aquelas pessoas começaram a nascer, que nasceram durante a guerra e foram se criando como adolescentes nos anos 50, começou a criar o conceito da juventude no mundo, né? Até posso dar um pitaco assim, ó. O jovem, com 13 anos, se tornava adulto, né? Com 13 anos, era... Pré-revolução industrial, nem infância. Não tinha. Não, infância caminhava e ia trabalhar. Isso, caminhava e ia trabalhar. 1900. Tanto que as famílias eram condicionadas a ter mais filhos, né? Mão de obra, né? E aí, com 13 anos, a pessoa passava de criança já para adulto. A coisa da adolescência não existia. E já a mulher era os 15, né? O homem era os 13 e a mulher era os 15 anos. Hoje em dia a adolescência dos 13 aos 40, né, praticamente. Né? Ou mais, né? Mas tudo bem. Obrigado. Mas não veio o caso. E o que aconteceu? O homem, como é que se cortou? O quê? Agora até eu fiquei curioso, o celular. Cara, aqui, ó. Puta que pariu. Pior aí. Tá, vamos continuar. Continuamos. O Chico Zedro, né? Mas a partir desse conceito da juventude, né, que os anos 50 realmente virou o boom da juventude. O cinema, a música, nem se fala que a música, o surgimento do rock and roll em 54, 55, existia antes, mas rock and roll clássico, a gente conhece Chuck Berry, Elvis Presley, né, e tal, o Buddy Holly, o Richard e tal, aquela turma dos 54, 55 pra cá, começou a indústria começou a ver que o jovem era consumo também, né, e o cinema, obviamente, que não ficou longe disso tudo. E tanto é que o cinema tem uma trinca de filmes jovens de jovens rebeldes, né? Também começaram a surgir os jovens rebeldes, né, nos anos 50, que o jovem, por ter uma vida própria, ele também começou digamos que, a questionar os valores dos pais dele. Antigamente ele só calava a boca e o pai pensava, pô, eu quero ter uma vida diferente do meu pai, não quero ser igual minha coroa, né? Tu vai seguir aquilo que teu pai fazia. Daí surgiu que tem um filme, o Selvagem, de 53, do Marlon Brando, talvez foi o primeiro filme assim que pega esse lance dos motociclistas, aquela coisa assustando uma cidade, e aquelas as meninas gostando dos valentões, aquelas coisas que surgiam muito nos Estados Unidos, isso né, no filme. Origem a conceito de grupos de motos marginais. Exatamente. Associaram isso. Depois teve Hell Angels também, né, e tal. O Selvagem começou tudo. E teve um filme que realmente evolucionou, que bota o rock na história, que é o Sementes da Violência, né, que é o Rock Around the Clock, né, que tem a música do Bill Haley, né, que ali realmente foi uma revolução. Diz que quem viu aquele filme quebrava cinema. Não, até tem uma notícia. Quem procurar vai achar no Google lá,
num jornal brasileiro, no Rio, ele, não sei se foi o Globo, o Jornal do Brasil, que ele publicou assim, ó, a estreia do filme, A Semente da Violência, mostrou a selvageria do jovem, que quebrou os cinemas. Tanto que o filme foi proibido. Sim, foi proibido. Foi proibido no Brasil. E o Selvagem também teve há 18 anos a censura dele. Só que eu ainda não tinha, o Marlon Brando era um cara, era já meio velho, né? E a Semente da Violência era mais uma história de um professor, né? Que lutava contra os delinquentes mexicanos até e tal, do filme, tinha uma coisa meio, até de preconceito no meio, né? Só que faltava realmente um ídolo juvenil. E o James Dean, na verdade, ele não era tão juvenil assim, né? Mas vamos combinar que o Michael J. Fox tinha 24 anos quando fez o De Volta para o Futuro, né? E esse filme tem muita referência do De Volta para o Futuro, né? Mas, então o James Dean virou, o que ele era? Um cara meio rebelde, tanto na vida pessoal quanto na vida artística, né? E foi surgindo como um cometa, né? Fez o Vidas Amargas com o Elia Kazan. Depois ele fez um super sucesso, né? Laia Kazan. O Ponto me falou aqui, o Ponto. Obrigado, Renato, o diretor do Renato. O Elia Kazan, depois ele fez 2 filmes simultâneos, que é o Giant, que é o Assim que a Minha Humanidade, que o Piba fez um programa sozinho sobre ele uma vez. O filme da minha vida, Elizabeth Taylor. É que é muito parecido os dois. O Passo da Eternidade. A gente combinou de ver um Passo da Eternidade e Assim que a Minha Humanidade. Ad. Os dois são filmes iguais. Em breve aqui, Assim que a Minha Humanidade, a história do Texas com Liz Taylor. E o Rock Hudson e o James Dean. E o James Dean, só que realmente o filme jovem mesmo do James Dean é o Juventude Transviada do Nicholas Ray. Nicholas Ray era um cara meio rebelde, assim, um diretor meio... e gostava de temas polêmicos, ele até é roteirista do filme. O filme, tu quer contar um pouco da história do filme, Chico, para nós, que é o homem das Pode contar. Posso contar, então? Eu tô aqui então eu vou sair, eu falo sozinho o programa inteiro. Então. Na verdade, o Juventude Transviada ele não tem muito mistério, né? É uma história sobre 3 jovens, né? Que é o Platon, né? A menina que é Judy, né? Que acho que é a Natalie Wood. Natalie Wood. A Judy e o James Dean. Eles se encontram numa delegacia numa noite, né? O James Dean tava lá. Que filme tem isso? Se conta na delegacia? Os caras pegaram o Charlie Sheen. Os caras pegaram. É a mesma pose, Charlie Sheen. Ele fez as vezes do guri dos anos 50. Exatamente igual. E o James Dean tava lá porque tinha tomado um porre, e daí achou um macaquinho lá e tal, assim, de brinquedo, né? Isso, pra brincar. E tal, ele tinha problemas com os pais dele, obviamente, né? Chopinho. Hoje eu sou bebendo pelo Lauro. O James Dean, que é o Jimbo, o Jim, né? O Jim Stark, ele é um cara que ele pipocava de cidade em cidade, porque era um garoto problema, né? E os pais sempre achavam, sempre meio que passavam um pano, né? Na história dele. E ao mesmo tempo, mas ele não gostava disso, porque ele parece que ele tinha um acesso à cobrança, né? Ele achava o pai dele um frouxo, né? A mãe dele uma dominadora do pai dele, né? Ela só fazia chorar, né? Essa é a questão dele. Daí a Natalie Wood, que a Judy, ela tava lá porque simplesmente o pai dela ignorava ela, né? O pai dela, ela era uma menina e todos eram de classe média alta, né? Não, o Plato sim. Não, mas os dois eram de vida. O Plato foi abandonado. Foi abandonado pelos pais. O pai dela nem dava bom dia pra ela, não olhar ele dava mais valor pro irmão dela, né? Por isso que ela começou a dar volta, e o Plato realmente era mais rebelde deles, por quê? Porque o Plato era um cara que era rico, só que os pais dele só mandavam uma mesada e não viam ele. Mesada, né? Imagina, $680 em 1957. Ele era criado pela empregada, né? Que era praticamente a mãe dele, na concepção dela, ela era um filho. E ele foi por isso que ele atirou em cachorros, né? Tipo, aquela coisa bem assim, de maloqueiro mesmo e tal, né? Moleque, né? E uma curiosidade no filme, o James Dean tinha 23 anos, o Plato tinha 16 e a Natalie Wood tinha 17. Os dois até combinam, só o James Dean realmente é bem mais velho. Posso fazer uma coisa? Vai, uma coisa o programa é teu. Não, o filme é teu. Mas o programa é teu. Ah, tá. Assim, ó. Todos os protagonistas... Não é nosso. Não, tá. Vamos deixar no palitinho pra que é o programa. Todos os protagonistas tiveram mortes trágicas, né? Isso é importante. O James Dean morreu antes do lançamento do filme, um acidente de carro. Que ele bateu o carro num poste a mais de 100 e poucos por hora. O Salminho, que foi o primeiro ator a assumir a sexualidade, ou a bissexual, que ele era bissexual, ainda nos anos 60, foi um escândalo, que ele meio que começou a ser meio que rechaçado pela indústria. E consta que ele era apaixonado pelo James Dean também. Isso, E o... Que era bissexual também.
Sim, também. E o Salminho, ele toma uma facada, que até hoje não foi bem. Então, ele estava com 40 e poucos anos, ele estava entrando em casa em Nova York, tomou uma facada no coração. Um assassinato meio esquisito, né? Isso, Nunca descobriu quem certo que foi o Michê, certo que não, até hoje uma coisa, né? E a Natalie Wood, ela morreu afogada, ela estava num barco com o marido, o Robert Wagner, que eu gosto de falar, que ele tinha o salão na minha cara. O Príncipe Valente. O Príncipe Valente, né? O casal 20. Não, ele é o 10, porque ela era outro 10. Não, 10, E ela cai e morreu afogada. Até disseram porque ela tinha sido assassinada pelo... Que atirou ela do barco. E tem mais uma morte trágica que é o Nick Adams. Nick Adams é o cara da gangue que persegue ele, que ele morreu em 68 de overdose. Mas em 68 morrer de overdose, acho que não era tão difícil nos Estados Unidos se o cara se era usuário de droga, né? Mas os três realmente tiveram mortes trágicas, né? E virou mais uma maldição. A Natalie Wood, lindíssima, a Natalie Wood, né? A gente já falou que já do filme dela, que é o musical. Qual o Amor Sublime Amor? É o West Side Story, né? Lindíssima. Chico, e por que juventude transviada? Quando surgiu esse termo? É porque o transviado é uma coisa que transgressora, né? Uma coisa... É isso, né? Sim. É forte desvio. Isso é uma coisa. Usava muito no Brasil nos anos 60, nos anos 70. 50 já começou. Aquele rapaz é um transviado. Não sabe com sexualidade. Era um cara que era trans nem viado. Ele era um cara que era fora do sistema. Era fora do sistema social, né? Era um transgressor. Que a sociedade esperava, né? Era um transgressor. O rapaz é um transviado. Porque ele não aceitava os ditames da sociedade. E a gente sabe que o que realmente ficou famoso, o filme saiu no Brasil em 57, 58, né? O filme de 55. Isso. E naquele ano teve um famoso, a morte da Aida Curi, né? Ou seja, que foi uma menina, uma datilógrafa simples, que foi pega por um playboy e um porteiro amigo dele e foi levada para um prédio na Avenida Atlântica do Rio de Janeiro, em 58 isso. E daí eles tentaram estuprar ela no 18º andar, levaram tudo conivência, o porteiro deixando, era o sobrinho do porteiro do prédio, o cara era um playboyzão lá e tal, só que daí pra ela não ser estuprada, ela se atirou ou não, né? Ou jogaram ela, né? A ideia foi essa. Daí no jornal eu tenho que notar no Jornal do Brasil, na revista Cruzeiro, a capa era assim, ó, juventude transviada assassina uma moça de família, assim, daí virou juventude transviada, virou qualquer coisa que, qualquer jovem, o filme ajudou a popularizar esse termo, né? A juventude transviada, né? O caso Aida Curi. Até naquele Linha Direta teve uma vez uma reconstrução sobre esse caso. É muito bom. Ele tinha 18 anos e o Guri tinha 18 anos também, eram todos jovens, né? Aqueles jovens de Ipanema, né? Eles eram muito... Tu pega as biografias do... Copacabana, né? Tu pega aquele livro do Rui Castro, dos anos 50 lá, tá tudo lá, aquela galera, não tinha limites, né? E na verdade, assim, na questão do filme, né? O filme ele tem todos aqueles clichês que não eram clichês na época, que é de juventude, né? Desde brigas de facas, né? Gangues, né? Gangues de caras de jaqueta de couro preta, né? Rachas de carro, a mocinha sempre trocando de... A primeira tava com o cara que era da gangue, né? Depois se apaixona pelo forasteiro que chegou, né? E tudo que os caras... O Plato era um cara, digamos que era esquecido, né? A galera deixava de lado. Ou Platão. Platão, né? Platão. Não, Plato é o inglês, né? No Brasil que é Platão. Não. Porque ele é... Sim. Não, sim? Sim, Não falei nada. Eu só eu tossi. Vai, eu só tossi, cara. Assim. Não, porque... Desculpa eu ofender você. É que o Salminho era o cara... Aquele jovem seria mais delicado, né? Sim. Mais pensador, né? Mais fora da casinha. Que era o Plato, né? Isso. E eu tinha todos aqueles clichês. Tem aquela famosa, a briga de facas do Observatório de Los Angeles lá e tal. Isso. E eles vão... na verdade, é uma história mais ou menos óbvia, né? Óbvia. Pra época não era nem um pouco óbvia, mas em qualquer filme de adolescência dos anos 70, 80, 90, for tudo transportado pra cá, inclusive o De Volta para o Futuro roubou muitas coisas, inclusive ser chamado de galinha morta, ele odiava ser chamado de chicken, né?
né? Outra coisa até que o De Volta para o Futuro pegou, né? Que o Jimbo odiava ser chamado de covarde, de galinha, né? Até porque ele tinha esse trauma, que o pai dele era um covarde, né? Na ideia dele, né? O pai dele era um cara que sempre tinha medo de tudo, né? E o De Volta para o Futuro pegou que o Michael J. Fox ou o Mark McFly odiava ser chamado de galinha, de covarde. Covarde, chicken, né? Isso. Covarde. Tem uma cena que é clássica do filme, que o James Dean chega em casa e o pai dele tá com um avental, né? E daí, era uma coisa assim, digamos que para um jovem rebelde, era o cúmulo, uma masculinidade. Como é que o meu pai, o meu projetor, machão, pode ajudar em casa a fazer coisas de mulheres, né? E outra coisa que eu sempre acho, até mesmo que no Brasil, tu tá em casa, tu tá mais largado, né? De bermuda, né? E sempre de terno, gravata. Isso aí, né? Mas em todos os filmes eram, né? Isso, a cama dos pais separada com a clichê, né? A cama dos pais, né? Que a Natalie chega em casa, vai para espelho, então tá o pai dela parado na cama, tá ele sentado aqui, a mãe sentada na cama do lado, e ela entra devagarinho, e eles estão vendo ela entrar, e ela entra, e corre pro quarto dela, né? E os caras assim, ó. Ele olha assim, deixa tudo bem. Ao mesmo tempo, essa cena do pai, ela é muito pra frente, porque quebra, o pai de avental quebra essa masculinidade tóxica de homem chegar em casa, beber e mandar a mulher fazer tudo. É quase raro, cara. Mas te lembra o certo? A feiticeira? Não, mas já era nos anos 60 já. Sim, mas a mentalidade permanecia a mesma. A feiticeira, a Gina Eugênio, mesma coisa, cara. Era sempre serviço, né? Em casa. Sim. Né? Aquela mentalidade atrasada, né? Por isso que tem essa quebra com esse cara. Né? É muito pra frente aquilo ali, né? Pra pensar. Aliás, eu falei uma palavra horrível, o cara ajudando em casa, a casa é dos dois, é da família. Não sim, mas é tão chocante a cena, realmente, para um homem de avental dos anos 50, num filme estadunidense. Ainda mais para um filho que tem uma masculinidade tóxica. Que precisa o tempo todo ficar reforçando. Provando para os outros que ele não é um covarde e tal, né? E ele já teve muita vergonha do pai dele, né? Na verdade, o James Dean é literalmente um rebelde, tecnicamente sem causa, mas na verdade, se a gente for analisar a questão psicológica dele, né, ele não tinha essa ligação, né, talvez nos anos 50, com essa criação da juventude também era difícil ter essa questão do diálogo do pai e filho, porque como foi a primeira vez que os filhos não seguiram os pais, né, eles tinham que ter outras referências, né? Buscavam no rock, né? Às vezes buscavam nas gangues, buscavam nos colegas, buscavam nos amigos, né? A própria Natalie Wood não tinha pai nem mãe, a mãe também era um esboço só, né? O pai dela não gostava dela, nem dava, ela queria um beijinho, o pai dela não dava mais. Ela sentia, ela pegava o quê? Na imagem daquele valentão, uma segurança, né? Daquele homem que era o cara que morre no penhasco e tal, né? Deu um spoiler, né? Morre no penhasco. Não, mas o pai de 50 anos, né? E o Plato realmente era o cara que ele literalmente não tinha pai, né? Ele só tinha uma conta bancária que pingava todo, e bastante, quando fosse $600 naquela época, era grana, né? Sim. E os três, praticamente, essa junção de três personagens criaram uma família, né? Praticamente. Família dos desamparados, uma boa palavra. E o filme, tipo, tem essa cena do carro é muito conhecida. É uma das cenas mais clássicas, Quer né? contar aí, conta aí. Aquela coisa, vamos nos encontrar às 21 horas no penhasco do diabo. Penhasco Middleton. Penhasco Middleton. Daí vai lá os dois antagonistas, é claro, né? E a guria... O James Dean tá com um carro roubado. Gente lotando o penhasco e tal. O primeiro que frear não é macho. Daí a Natalie Wood com os lenços, né? Pra baixar os lenços. E, cara, exatamente, aquela cena clássica. Cara, essa é uma das cenas mais muito clássicas filme da história do cinema. Muito limitado aí. Velozes Furiosos. Acontece 300 vezes essa cena. Tudo, em filmes dos anos 80, tudo, né? E Valentões também, Dawson, aquele tipo, tem muito de pego lá fora também do Dawson, da Dawson High School, né? Como é que é a última, como é que é a última noite? Fala sobre aquilo. Com o Harrison Ford, Não, American Graffiti, né? American Graffiti total, os carrões envenenados dos anos 50, né, e tal, né? Porque o carro nos Estados Unidos é mais ou menos uma cultura, né? A partir lá dos 16 anos de idade a pessoa pode dirigir, é um sonho de consumo, e o carro lá ele é custeado para
Pra pessoa poder comprar. Com 16 anos já vai pra escola de carro, né? Já pode. Aqui no Brasil é aquela coisa, é 18 anos, e o cara ainda tem que ir até os 18 anos. Tem que contar, tem que ter, né? Da carona, né? Exatamente qualquer um, praticamente desde o cara mais do rico até o mais remediado. Mas consegue. A namorada de aluguel mostrava que tinha bem as castas. Tinha também, claro. Aqueles que podiam de carro e aqueles que não tinham bicicletinha ainda, né? E vai sempre ter a bike, né, pra salvar, né? Mas é interessante, mesmo, essa cultura do carro é muito forte. Não é, nos anos 50 era muito mais ainda, né? E como eu falei, na verdade é um filme sobre uma classe média e alguma classe alta, não é um filme sobre o proleta americano dos anos 50, né? Isso, é uma galerinha de Los Angeles que tá bem uma classe média. Eu acredito que até aqueles guris ali, os da gangue, eles já são mais, digamos que pobres ali e tal. Pode que eu digo assim, mais chinelão, né? Então, acho que acho que até que não, mas é que eles são... Eles são assim, ó, eles não respondem ninguém, entendeu? Eles não respeitam a autoridade do pai, da polícia. Tipo, eles são acima do... Eles são tão bem que eles são acima do... Da lei do... Na cabeça deles, acima da lei e da ordem. Não, exatamente. E o primeiro, eu sei uma cervejaria, tá? Nós estamos gravando cervejaria. Não é? E daí Mataram um dos primeiros filmes que fala exatamente sobre esse conflito, que são os inimigos do jovem, que seriam os pais, professores, né? O sistema e a polícia também, né? A polícia também é muito... a galera bate de frente com eles. Aliás, né? até quero e são sempre presos. Tem um personagem do filme que eu gosto muito, que é o personagem do Eduardo Platt, que é o comissário de menores. O cara é moderno também pra época, né? Porque o comissário, que o Eduardo Platt, ele viria a ser nos anos 60, o chefe do Agente 89. Depois ele virou o chefe. Ele seria o chefe. E ele tá muito bem nesse filme, né? Ele aconselha, né? Eduardo Platt, o chefe. É uma coisa assim que eu acho, mas que eu acho Não, Agente 86. Que tem nome? Agente 86, o Eduardo Platt faz... Aquele seriado americano, quem não sabe, tá lá no Outro Flix. Que é do Mel Brooks, né? Que escreveu o roteiro e aquele ator que eu esqueci o nome. Mas só que eu acho uma coisa que me chama muita atenção, e até depois a gente vai entrar no paralelo também com a adolescência também, que é o seriado Netflix, que tá... Eu não sei se já está bombando quando esse programa for no ar, mas eu acho que marcou. Marcou, né? Ele é o seriado mais visto da história da Netflix. Então, talvez já não vai estar no hype como estava semana passada, e daqui a 2 semanas quando esse programa está provavelmente no ar. Sim. Só que é bom, sempre falar sobre, né? Que essa questão é como uma delegacia dos Estados Unidos, né, lá no caso da Inglaterra, como funcionava bem, né, cara, os caras não tratavam, aqui no Brasil, cara, até nos anos 50 os caras iam lá na base da porrada, né, os caras, tá bêbado aí, ô vagabundo, né, pá, e assim, tu vê qualquer filme dos anos até 60 no Brasil, já tinha, até com Playboys, cara, metiam porrada, cara, a diferença, a gente vê ali, tu tinha um psicólogo especial, que chamava os caras, aqui não ia ter psicólogo nenhum, cara, Mané já tocava no meio da cadeia, e era isso, lá no filme, então, tudo aquela perfeição que era a delegacia da adolescência e tal, né? Tudo, e a questão de ressarcir que a porta foi quebrada, as coisas assim, né? Detalhes, assim, que a gente vê, né? Que como a gente vive num país atrasado, né? E tal, né? De direitos humanos, né? Essa que é a realidade, né? Mas, fazer o que? A gente não... somos brasileiros, né? Mas eu ia falar aqui, nós estamos falando da polícia, que trabalha numa área de Los Angeles, uma área nobre. Não, claro, não, mas ali naquela época eu acredito que ainda tinha uma certa... Não, depois dos anos 80 caiu a casa. Nos anos 80 não caiu a casa. Não, já tinha o modo da polícia agir numa região de Los Angeles, uma área nobre. Não, mas eu também acho, Chico, só que eu acho que naquela época ainda tinha certo... Mas na Inglaterra acho que não, na Inglaterra acho que funcionam as coisas, né? Não, digo essa comparação com a adolescência, talvez. Com uma delegacia da adolescência, né? Na Inglaterra, começar, os caras nem usam arma. Não, uma polícia que não atira, né, cara? A polícia não atira, né? Não usa arma. É diferente o tratamento da polícia americana para estadunidense, Sim. E aí abre-se um vácuo, assim, abre-se uma dimensão interplanetária entre as polícias com a polícia brasileira. Mas assim, até traçando esse paralelo, agora tentando com a adolescência e o Juventude Transviada, tem muita gente que se apavorou com a série Adolescência, né? A gente não precisa nem falar sobre o que é. Adolescente, não é adolescência. É adolescente. Adolescência. Adolescência, eu acho que é adolescência. A série Adolescência. Com a série Adolescência, a galera ficou muito preocupada. Adolescência, tem a série Adolescente, acho que é brasileira, uma série A Adolescência é a inglesa, né? Inglesa. E daí
aí esse paralelo, a gente ficou apavorado com essa questão do jovem problemático que assassina uma colega, né, que vive naquela bolha incel, red pill e redes sociais e tal. Só que há 70 anos a juventude já tinha problemas também, né? O que talvez falta, né? Ou que na verdade a gente tem que se conformar, né? Ou não, a gente tem que sempre ajudar, né? Não, só deixa eu tentar acabar meu raciocínio, que eu acho que sempre de quem seria a culpa, né? Por que é a culpa dessa juventude transviada, né? Desde os anos 50 ou dos anos 2020, né? Aonde está a culpa? A famosa, tinha aquele famoso livro dos anos 1800 alguma coisa, a culpa é dos pais, né? Porque os pais até hoje se sentem culpados muito por causa das coisas, tanto no adolescente quanto nos jovens do juventude transviada, também tem muito essa questão da culpa dos pais, né? Por que o jovem, desde essa formação da juventude, o jovem resolveu ter essa voz e se desvirtuou tanto? É uma coisa natural do ser humano ou uma coisa que tem controle ou uma coisa incontrolável? O que tu acha, Chico Zida? O que tu acha sobre juventude? Juventude, cara, é que assim, tu começa, tu quer viver, tu quer ter teu pensamento, tu quer ser livre. Sim. Não quer seguir, como a gente começa aqui, Claro. não quer seguir os teus pais. É uma fase assim, da adolescência que é bem forte. Eu sei que eu fui um adolescente muito chato pra caralho. Foi um cara rebelde, tá? Fui muito rebelde. E assim, e tu começa, tu quer uma vida diferente pra ti. Não quer seguir o que teus pais fizeram. Aí tu começa a contestar. Por que isso é o certo? Por que eu não posso ter o meu pensamento? Né? E os teus pais não, mas tu tem que pensar. Mas tu não desviou pro lado da violência, né? Não. Descambou pro lado intelectual. Eu sou nerd, né, cara? Eu matava aula pra ficar lendo na biblioteca, né? Eu gostava de ler, de ouvir música, mas não descobri pra violência, né? Mesmo que eu sou cagão. O pai do Chico, com qual gangue que tu andava, seu Major? Vai estar na biblioteca pública, que vergonha! Era o contrário, bem assim, eu tava na biblioteca Tu pública. não tá batendo ninguém? Como, cara? Tu volta sem um corte pra ver o que acontece! Tu não tá batendo ninguém? Vem com todos os dentes Mas na boca! deu um soco na bibliotecária, né? Pior, né? Pior, Não, né? em cima daquela cocotinha, pelo menos. Aquela empatia. Não, só assim, até eu esqueci. Não, assim, A gente fala sério, mas a gente fala também... como assim? A adolescência começa nos anos 50, né? Por que começa a adolescência nos anos 50? Começa nos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, ele vence a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. É um dos vencedores ao lado da Inglaterra e da União Soviética, do Estado. Brasil, né, cara? Hã? Da França, do Brasil. França? É um monte de castelo, né? Nossos Mas A cobra fumou, né? os Estados Unidos Viva a sai. febre. Os Estados Unidos sai dessa luta o país mais rico e poderoso do mundo. O que acontece? As pessoas conseguem ter melhores condições de vida. E isso facilita, tipo, o que acontece? Antigamente o pai trabalhava e o filho, pega aqui e segue, né? O jovem tinha que acompanhar o pai no trabalho. A partir dos Estados Unidos ficar rico, no final dos 40, nos 50, o jovem não precisava mais ter essa obrigação de trabalhar, né? Mudou totalmente a estrutura, porque aí o jovem ele pode ter condições que vai só estudar. Mas às vezes só estudar, tá, o pai só quer que tu vai estudar. Só que aí o pai chega assim, ó, tu não faz nada, só estuda. Então tu vai fazer o que eu quero. E isso, o jovem, o adolescente de 3, 14 anos, mas por quê? Tudo bem que o meu pai me dá condições. Um embate mental, né? Tudo bem que ele me dá condições de só estudar. Mas por que eu tenho que estudar o que ele quer que eu estude? Porque há 4 gerações somos uma família de médicos, Isso! Ou sei lá... advogados. Esse negócio era do seu avô, né? Nunca foi, porque 4 gerações somos atores, meu filho. Nunca foi. É isso! somos comediantes, Aí aquele jovem... Stand-up comedy. Quanto jovem não queria ser um ator, um Somos poeta? uma banda de polka. E não podia. Claro. Tu não podia, não. Tu vai ser advogado, tu vai ser médico, tu vai ser o quê? Eu mesmo, já voltando agora, eu vim no bus pra cá. Eu recordo que o sonho da minha mãe que eu fosse advogado, né? Tu vai ser advogado. E eu digo, não vou ser advogado. Para ser doutor, né, cara? Sim. Ele virou jornalista, né? Eu jornalista, né? Pé rapado. Mas digo, mas só que Mas tá- é isso, né? A juventude, ela consegue, ela pode começar a pensar por si mesma.
E aí começa o choque de gerações, né? Aí começa o choque de gerações, ali fica forte isso. E agora eu quero passar a palavra... Tô bem de sociologia, né? Não, é que tá, o programa é pra isso. Eu quero passar a palavra pro Kriba, que é filho e pai, né? Nesses desvios que tu acha que existe há 70, 100, 200 anos, milhões de anos, não existe culpa, né? Cara, agora há pouco estava tocando Tempo Perdido, do Legião Urbana, e eu comecei a pensar em pais e filhos. Você me diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você. Cara, quando nasce um filho, a gente recebe um livro sem nenhuma ilustração, todo em branco. E a gente vai escrever esse cara, a gente vai errar muito. Hoje eu estava conversando com a mãe dos meus filhos, a gente discutindo umas questões, e nós nos perguntamos em algumas coisas o que a gente errou, assim. Foi bem providencial até falar sobre isso agora. E, cara, não é que tu erra, tu vai tentando acertar, cara. Como também tu errou como filho também, né? E teus pais erraram como pais? Na tua ótica, né? Tu passa a ter um entendimento diferente quando também é pai em relação ao que teus pais erraram contigo. Tu perdoa muita coisa, porque tu ficou revoltado com muitas coisas que tu não entendeu. Mas eu tenho, cara, a convicção que fora o psicopata, um pai nunca quer errar com o filho. Não. Ele faz por amor, mesmo que seja muito errado, como tu vai fazer a minha profissão ou não. O meu avô queria ser biólogo, ele não estudou porque o pai dele não deixou ele ser biólogo. E mesmo tu sendo pai de um psicopata, também porque na verdade vamos combinar, né? Talvez o que eu agora fazendo o paralelo com a adolescência, o menino na minha cabeça ele é um psicopata, né? Até pelo terceiro episódio, né? O legal é a construção. Cara, a gente não duvida que ele é inocente no primeiro minuto. Não. Ele tá assustado na cama. A série tem... Quantos episódios? Tem duas coisas fantásticas na série. Primeira, a interpretação do pai e do filho. Sim. O pai, ele é o criador da série. Sim, e a segunda os 4 episódios num plano sequência contínuo. Espetacular. Até mesmo cenas que tu duvidava, que eu achei que tinha corte digital, porque a câmera tá no ombro da pessoa, de repente ela sai voando e vai por cima do... Não, cara, um drone gigante, os cara clipam a câmera, tira do... Os caras gravaram 7, 8 tomadas de cada uma. Me lembra muito o filme que eu gosto muito, do Gustavo Spolidoro, diretor gaúcho, ainda Orangotangos, que ele fez um plano de sequência de 2 horas. Discutiram algumas histórias da trama ali, mas a ousadia de ter feito aquele filme, parabéns, Gustavo Spolidoro, sempre vou elogiar esse filme. Mas assim, cara, nessa série tem um fator que o James Dean não enfrentou. O julgamento das redes sociais e as comparações. Cara, a rede social, a internet, o nosso filho, antes, quando a gente estava trancado no quarto, a gente estava lendo o catálogo de lingerie da mãe, gente, quando a gente era criança. Não é verdade? Sim, Tá, vai dizer que não fez isso, eu fiz. Cara, hoje em dia, o teu filho ele tá num mundo de dark web no quarto escondido. Se quiser. Sabe? Se quiser. E o que chega de informação, o que chega de coisa ruim, o que chega de... Não de coisas ruins, mas de comparação com outras crianças, a ponto de os emojis quererem dizer coisas, né? Então... Só rapidinho, assim, eu já tava na revista sueca e na revista do... Eu ficava muito mais... A sueca, proibido para menores de 40 anos, o Chico já estava vendo essa revista. 40 anos. Mas enfim, a gente teve uma... Cara, a gente... Não vou dizer que a gente foi privilegiado, ou eles são privilegiados por informação, mas, cara, a nossa infância foi de ficar na rua até o sol se pôr, velho. E hoje, a gurizada, ela tá... E nossos estão, né, Laura? A gente sabe disso. Eles estão presos aos equipamentos. As telas, As telas, aos equipamentos. As telas e a rede, né? A rede digital, as comparações que a rede digital nos... Cara, nós sofremos, às vezes, por comparação. A gente se compara, às vezes, com um colega que está em Harvard estudando. O cara tá a vida no Instagram dos outros é uma maravilha, né? E a tua está em casa fudido, né? E daí tu vai ver e vai querer dizer, mas a grama dele é artificial. Não, a grama dele está lá, bem cuidadinha, rica, bonita. E a tua tá boa. Cada vida é uma vida, velho. Claro, só que o Instagram ele maquia tudo, mas a gente cai na armadilha da comparação.
pode ser adulto, pode ser jovem. O jovem é mais vulnerável. Uma coisa que também que o James Dean tinha e outras pessoas têm e muitas pessoas que se envolveram com crimes, no caso do James Dean. No caso do filme O Plato, ele mata uma pessoa, né? Ele não só mata cachorros, como ele tem uma arma, né? E não existia redes sociais nem nada para ele ter uma arma ali e fazer uma coisa dessas, né? A influência dele, na verdade, era uma loucura dele total, de abandono, né? Que ele tinha. E que ele não tinha, os pais eram totalmente invisíveis para a vida dele, e só que tinha uma coisa que, até no filme mais ou menos, foi ao contrário, a junção dos três deu conforto para eles. Só que na verdade o que acontecia muito no meu tempo, eu tive muitos amigos meus que transviaram de caminho, porque iam pra rua e conheciam alguém que era... Cara, vamos dar um camba lá no armazém do cara lá e tal. É muito fácil, chegando lá, eu consigo um 38 e vamos lá, e vamos dividir, dar 50 pila pra cá. Daí já começou assim, o cara ia pra droga, tem um traficante e tal. Às vezes a influência, era um carinha legal, um carinha que tinha um pai, mamãe, trabalhador. Todos nós fomos apresentados pro errado. Sim, de uma maneira. mas aí que tá, a gente não tinha internet, mas a gente tinha muita influência na rua. Nossos filhos não têm mais internet, essa internet também vai te dar influência que tu vai ter que botar ou não, né? A rua também, às vezes, sempre tinha um vizinho meu que matava gato, cara, arrancava a cabeça dos bichos. Será que via? Sei lá, ou tinha um outro que jogava os caras assim no chão e quebrava que até já morreu o cara, eu não vou nem citar o nome dele, mas ele era um psicopata mesmo, cara, sei lá, ainda bem que já morreu. Sabe como é que identifica o serial killer na adolescência, na infância? São aquelas pessoas que matam animais e tocam fogo, qualquer coisa. Sim, fazem um mal mesmo, né? Isso, e não sentem que fazem o mal, né? A gente tinha muita influência de gente muito ruim, né? No caso, esses caras das gangues, com certeza, um influenciava o outro, né? E aquela coisa até que a adolescência tem, que eles têm aquela teoria do 80-20, né? Que as mulheres elas se interessam muito mais pelos, às vezes, os valentões da turma, né? E a Natalie Wood, ela era muito influenciada, ela era apaixonada pelo valentão, né? Aquele cara que morreu no penhasco, né? Todos os filmes sempre mostram aí, geralmente a garota, a mais bonita da escola tem que ficar com o cara mais chato do colégio, faz o bullying, faz a merda, né, e tal. O que eu quero, nós vamos tentar chegar que a sociedade sempre tentou criar fantasmas e influências sobre o comportamento das pessoas. No início eram os gibis, né? Nos anos 40 acho que era o gibi, né? O gibi era sempre complicado e tal. Depois do cinema também, o cinema com esse tipo de filme eram filmes proibidos para 18 anos. O Juventude foi para 18 anos. Depois a música também, né? O rock tinha a Chip Earl, a mulher do Gore, proibia o rock. Depois a televisão ela era uma máquina de péssima influência, né, cara? Nos anos 80, 90, o filho se fica só ver a televisão, vai ser um delinquente, vai ser um assassino. E ao longo da história a gente faz um paralelo com todos os programas que a gente fez. Quantos de juventude que a gente fez que quem era benquista era o valentão com a jaqueta universitária, daí o nerd, daí tem um filme clássico que foi a partir de uma peça, Ban, Você Está Morto, que é uma peça que rodou o mundo e tem filme que aquele cara, ele se sente tão deslocado que ele canaliza pro ódio. E daí tem 200 atentados em escolas por ano. Columbine começou por aí, né? Elefante, aquele do Lars von Trier, eu acho que fala sobre Elefante é um filme maravilhoso. Fala sobre o Columbine, né? Já diferente do Kevin, o Kevin já era um psicopata desde pequenininho. Precisamos falar sobre o Kevin, ele nasceu psicopata. Mas, aliás, todos nascem psicopatas. Às vezes aflora, às vezes não. Porque tem muita gente que só não passa da linha vermelha. Que se comporta porque tem medo de ser punido. 99% das pessoas não passam da linha vermelha. Tem medo de ser punido, só isso, velho. Não tem. E cara, a interpretação do ator mirim, que é o primeiro papel da vida dele, e a primeira atuação da vida dele foi aquela interação com a psicóloga, cara. É fantástica. E quando os pais sentam na cama e choram muito porque acham que eles foram culpados pela coisa, velho. Que coisa, isso doeu muito em mim quando termina a série. Azar que tu não viu ainda. Azar. Acho que 90% que gosta. Botando a coberta por cima do ursinho e dizendo desculpa não ter feito mais pro filho. E quando eles ouvem a verdade do guri, né? Obrigado, valeu, Eric. Dentro do carro com a irmã junto, né? E aí o guri assim, pai, eu preciso
mudar meu testemunho. Testemunho, né? Eu quero confessar. E outra coisa que eu traçando um paralelo com o filme do Adolescência, de novo com o Juventude Transviada, tem aquela cena que o James Dean ele some, né? Ele bate no pai dele, né? Ele agride o pai dele, que é uma cena fortíssima para a época, né? Ele sai a Bangu, tá, vai atrás do Plato, do amigo dele, da Natalie Wood, e eles vão para aquele lugar que era o lugar do encontro dele, da família, não, da família deles. E a mãe tá num carro, que daí o Nicholas Bray também é um cara que se filmava muito bem, né? Ele bota o close e a mãe começa a dizer assim, quando a gente vê o que acontece com os outros, a gente acha assim que, como é que pode esses caras, assim, não é bem essas palavras assim que ela fala, deve ter sido uma coisa, o filho é ruim, o pai é ruim, mas a gente não acredita quando acontece com a gente, né? Às vezes que acontece com coisa, né? Psicopatas, assim, o perfeito. Damian Thorne, né, gente? Mas tipo, aquela frase que ela fala que ela arrepia, porque essa daí é que, tipo, que ela fala que isso acontece no quintal do vizinho, mas quando acontece no teu quarto, que o teu filho no caso agrediu o pai e vai a Léo fazer merda, literalmente, né? Só uma curiosidade, aquela piscina que eles brincam, que ele já brinca, na verdade, ele dá uma surra dos caras, né? Com coisa. É a mesma piscina do Crepúsculo dos Deuses que o cara faleceu, né? Foi feito na mesma casa que foi gravado. Outro filme que falar aqui, uma hora. Do Billy Wilder, né? Tem um seriado maravilhoso com Robert De Niro, que ele é ex-presidente, que ele tem que combater um terrorismo digital, a cibernética acontecendo nos Estados Unidos. E Netflix é muito bom, verdade. Cara, é muito bom. Durante o seriado inteiro ele olha para o sofá e vê o filho sentado. E ele não notou os sinais que o filho estava mal e que se matou. Ele tá tentando salvar o mundo, né? Ali ele estava salvando o mundo, mas ele não salvou o mundo dele. Tu quer ver outro filme que me veio a cabeça agora aqui, sobre adolescência, de que o jovem está precisando de socorro e os pais não enxergam, ou não quer? Christiane F. Perfeito. Também, mas ela era uma família bem disfuncional para a época, né? Mas a menina tá ali, que ela mora com a mãe, o tinha pai. 13 anos, né? Tinha 13 anos o pai ausente, sabe? E ela consegue. Como é que ela entra nas horas? Porque ela precisa de socorro. Aliás, tem um filme também, né? O livro. Diário de um Adolescente com DiCaprio é maravilhoso também, né? O próprio, vamos trazer pra cá o bicho de 7 cabeças. Os pais não entenderam que o guri fica tão baseado, os caras botaram o guri na pneu, velho. E outra coisa, outro vilão que eu esqueci na lista, os games também. Os games foram considerados muitos vilões na época. Outro vilão. Tem os quadrinhos, cara. Tanto que tem um livro, como é que é da adolescência, como é que é um livro mesmo que os caras fizeram para baixar o pau sobre os quadrinhos, que é sobre a inocência, como é que é o inocente, como é que é o desvirtuamento da inocência. Uma coisa assim, né? Não, os quadrinhos. Não, sempre teve os inimigos. A única coisa, o que é na minha conclusão de Laura Hegger, hoje é um programa de pensamento, né? Não as minhas palavras não correspondem a tudo que eu falo. Eu acho assim que, cara, a gente vive bombardeado de influência e de informação, né? E quando nós falamos, acho que 99% das pessoas não vão fazer ser desvirtuado, porque eu acho que quem o desvirtua realmente tem a não ser que aconteça um acidente, às vezes uma briga, que tu acaba fazendo uma merda, né? Acaba assim uma coisa assim, tipo uma explosão, né, da vida, né? Mas não uma coisa premeditada, assim, pra ser a pessoa tem que ser psicopata. Quando eu falo, cara, a culpa não é dos pais, não é. Às vezes tem pais que fazem tudo certo, tudo mesmo. Só aquele pai que leva o filho pega a mão do filho e o filho vai fazer a merda. E às vezes tem aquele pai que observa de longe e o filho às vezes tem a consciência de não fazer as merdas. Às vezes o pai faz as merdas também. Fora também, vamos combinar, né? A sociedade faz um monte de merda também, né? Inocente. Não são só os adolescentes que fazem merda, né? Eles fazem até poucas, né? Mas com certeza, acho que talvez o problema a diferença de 1955 em Los Angeles para Londres, que Londres, na verdade, ou seria a aldeia global, que é a internet, é que tu tá com o mundo inteiro, o tempo inteiro ligado na tua frente. Ali o James Dean, ele tinha... o mundo dele era ele, os pais dele, a escola e os dois amigos, né? E tal, essa que é a grande... Hoje em dia tá com todo mundo globo. E fora esses linchamentos, nós falamos há pouco no nascimento da nação, linchamento virtual, que essas pessoas até inocentes acabam tendo linchamento virtual, né? Família e tal, hoje em dia é muito fácil, né? Tu botar naquela época, a única pessoa que podia falar mal era o vizinho do James Dean, chegar, aquele é um delinquente juvenil. O próprio seriado, o Jim é um delinquente. 13 razões por quê, né? Sim, fez muito sucesso há 7 ou 6 anos atrás.
que a guria vai mostrando por que ela se matou, por causa do julgamento virtual, gente. Sim. Porque apareceu a calcinha dela quando ela desceu do escorregador e um cara fotografou. Essa foi a base do início do fim da moça. Então... Não, ele fala? Não, só para... O nome do livro é A Sedução do Inocente. A Sedução do Inocente. Não, e, cara, tu pode estar atento, cara. Tu pode estar atento a tudo e não perceber as coisas. Não, e uma coisa que eu te pergunto no filme, no caso do Juventude Transviada, o Plato, ele já tinha esses problemas de ter sido preso, de ter matado cachorros, era um guri que sempre estava com... ele levava para a escola de uma maneira bem ele não estudava, literalmente, só dublava lá, né, para ser inteligente. No momento que ele foi, não foi obviamente o spoiler, ele morreu, né, a polícia mata ele, porque ele se enlouquece naquela cena final, ele matou um dos guris da gangue e tal. Mas a gangue sumiu, eu fico imaginando o que... É um erro do filme que a gangue sumiu. Tá, tudo bem, mas daí qual que ter sido a posição dos pais dele naquele momento? Assim, o filme obviamente para ali, né? A gente vai ficar... Quem sabe que o filme foi pensando assim naquela época, pô, eu abandonei meu filho, simplesmente eu era só um cheque no final do mês, quando tem aquela música brega, né? Então o que o meu filho morreu, né? Meu filho matou e morreu, né? Mas uma coisa assim, talvez nos anos 50, isso é uma coisa por experiência pessoal, e ninguém me tira. Ser pai nos anos 2020, a gente eu não gosto desse termo mais e menos pai mesmo, cara, mas o que a gente faz muito mais que nossos pais fizeram. Eu mesmo digo pelo meu próprio pai. Não que meu pai não gostava de mim e tal. Não, mas, cara, a gente sabe, por mais que a gente erra um monte, a gente esquece algumas coisas, muitas coisas. A mãe, às vezes, tem um papel até muito mais importante, mas só que eu acho que eu faço tanta coisa pro meu filho, pro meu pai. Não que ele nunca deixou de fazer pra mim, mas o meu pai talvez tem coisas que ele nunca pensou em saber que eu estava fazendo no colégio, que era meu amigo no colégio, que ia fazendo coisa, né? Então eu acho que ser pai nos anos 2020, 2010, 20, né? É um desafio bem complicado, né? Mais complexo. Nos anos 50, talvez na minha suposição, que os pais do Plato pensaram, meu filho morreu, né? Ponto. Ao mesmo tempo, eu acredito que a gente é um pouco mais amoroso, sabe? A gente não tem problema em... Sim. Todas as vezes que eu me despeço dos meus filhos, eu digo que eu te amo. Sim. Quantas vezes eu ouvi do meu pai, eu tenho certeza que meu pai me amou. Claro, também. Mas ele nunca falou. Eu contei até no meu programa lá, no meu outro canal lá, o Crônicas de Chiquisito, eu contei a minha relação com meu pai. Relação afetiva, né? Que eu fui abraçar meu pai, beijar meu pai um dia antes dele morrer. Né? Difícil, eu lembro uma vez eu cheguei em casa chorando, que tinha apanhado na rua, de uma gangue lá do colégio, cheguei em casa chorando. O pai, o que tá chorando? Eu queria que meu pai me defendesse se fosse lá xingar os meus pai. Amanhã tu vai lá e briga com eles. Não, era assim, eu falo assim. Já arrisca, voltava machucado, cara. Mas isso foi tóxico, isso nos fez mal. Sim, claro que fez. Criou uma geração confusa, né? Que bom que a gente conseguiu quebrar. Tá confuso? Eu acho que a gente tem confusão. Não, cara, foi difícil. Que bom que a gente conseguiu deixar de ser se desmontar essa rocha, essa casca de macho. A rocha, né? E dizer pro teu filho, tu pode chorar, velho. Tu tem direito de chorar, tu pode expressar teu sentimento, tu pode dizer que tu tá frustrado, que tu tá triste, que tu tá bravo, tu pode não gostar, sabe? E isso é uma coisa que, cara... E nós dois somos pais de menino, então não sei nem como agir se eu fosse pai de uma menina também. A gente não tem essa experiência. Aquela coisa que a gente tem que não é preconceito, mas um pai de uma menina deve ter mais medo do mundo ainda, por causa do imbecil do macho, né, cara? O macho agressivo, o macho abusador, sabe? E cara, como tem muitos filmes, aqui a gente falou de alguns livros e filmes que, cara, englobam todo esse universo. E histórias e psicologia toda dessa formação. E dizer que também não é um problema novo, né? Eu acho que o que eu que tá fazendo com esse programa de Juventude Transviada, que além de ser um filmaço que todo mundo tem que assistir, eu acho que eu tenho no YouTube, por uns pilinha, né? Se quiser baixar, né? É um filme que tu pode assistir em qualquer lugar, um clássico, né? Até dizer que a Natalie Wood e o Salmineu, né? Salmineu. Concorreram ao Oscar de coadjuvante, né? E o roteiro também, o Nenhum 3 ganhou. É um clássico, um cult que talvez seja o primeiro filme a nos jogar, nós estamos falando agora de uma série que jogou os problemas adolescentes dos anos 2020, né? Em 24, 25, né?
E aquele filme foi o primeiro filme que tocou realmente na ferida do conflito de gerações, né? E a delinquência juvenil, primeiro mesmo, adolescente mesmo, delinquente juvenil, até mesmo tu pega o nome do filme, até o nome do filme é meio que contra essa coisa do James Dean, da Natalie Wood, do Saul Mineo, que é Rebelde Sem Causa. Você tá reclamando do quê? Porque... Por que você tá reclamando? Vocês têm comida, sim, vocês têm roupa lavada. É um privilegiado. Você é um privilegiado, tá reclamando do quê? Mais ou menos como nem o Dinho, como é o menino do filme. O menino do filme também é da adolescência. Da adolescência também. Vocês são tudo, só que o tudo não é tudo às vezes, né? Não. Às vezes não preenche nada do vazio. Às vezes o tudo é só dinheiro, né? Isso, tudo são coisas materiais. Eu não quero coisa material, eu quero um abraço. Sabe, eu quero conselho, né? Um elogio. Mas ao mesmo tempo tem uma leitura legal na adolescência quando eles dizem, mas nós criamos a nossa filha do mesmo jeito. Que é uma guria fantástica. Cara, tem muito da personalidade e da índole da pessoa. Claro, isso que eu penso, assim, eu acho que tem a química do cérebro também. Tem cara que toma porrada o tempo inteiro dos pais. Tu sabe que vira uma pessoa maravilhosa. O Jeffrey Depp tem um irmão, né? E deve ser gente boa. E aí o cara não quer dizer nada. A pessoa nasce... Não, com certeza. Deve ter muito duro pra ele ter tido um irmão. Tá louco, até hoje ele... culpa que o cara carregou Não, a família sofre, né? Como na adolescência mostra muito bem, porque às vezes a sociedade não entende e culpa a família e começa a perseguir a família. Deixou o furgão do pai. E começam às vezes as pessoas perdem emprego, perdem um monte de coisa porque tu é filho do... Tu é pai do fulano, tu é irmão do fulano. As pessoas têm que mudar de cidade, de país. E voltando para o Juventude Transviada, e essa rebeldia toda, e esse status de sex symbol e de persona do James Dean, ele ficou mais ainda eloquente por causa que ele morreu, né? Quando o Chico falou nesse programa. E ele virou um culto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também tem pessoas que vão até hoje na curva, não sei se ele morreu numa curva, não sei o quê. Tem pessoas que vão num dia que ele lá estava vestido de James Dean, homens e mulheres, começam a cantar, imita, fazer as cenas dos filmes dele. Tem pessoas assim, com 70, 80 anos. Levantar agora. Bota aquela jaqueta vermelha e vender horrores, né? Até esse conceito da juventude veio do capitalismo também. O capitalismo captou muito bem esse conceito de juventude para vender, né? Aproveito para puxar de novo Legião Urbana. Tem uma música do Renato Russo, 16, que fala sobre Johnny, João Roberto, que era um desses rebeldes sem causa, que se perdeu na curva fatal, explodiu, sabe? Cara, o problema é que esse jovem, ele é muito admirado pelos jovens. Sabe? E pelas meninas e pelos meninos. Conquistava as meninas e quem mais pudesse ou quisesse ouvir, sabe? É isso aí, cara. Todo mundo, ele era admirado, esses gurias. O que extrapolava a camada da obediência, ele sempre foi muito idolatrado. Em todas as gerações. Sim, claro, o Rebelde. Não, com certeza. Mas todos esses filmes que a gente falou do Selvagem, do Marlon Brando, virou um ícone também, né? O Sementes da Violência, aquela juventude escolar, né? Fazendo aquela zoeira toda, né? Virou... A galera no cinema disse que quebrava o cinema, sabe? Você pode falar isso aí. Coisa absurda, quebrava as cadeiras. Os não conformistas. O Kate Richards foi um que fez isso aí, ele dizia, né? Não, o Kate Richards já estava... Ele estava cuidando na época. O Kate Richards já era bisavô já. Ele já deve ter umas 15 overdoses. Eu soube que o Kate Richards ele não quis pegar uma tartaruga de Galápagos. Isso, porque elas morrem muito cedo. Muito cedo, isso. Um cara que já beijou a morte umas 700 vezes, né? Esse é o Highlander, né? Cara, olha... Mas... Que coisa boa esse papo. Não, como a gente tem... A gente está evoluindo muito, gente. A gente é muito bom. E modesto. Eu sou modesto assim pra caralho. Conheço muita coisa. Nossa, mas agora a galera tá se puxando, né? Agora caiu na minha cabeça aqui. Mas o Cinema de Peso fica por aqui, chegando a 1 hora de programa de novo. Laura não pode brindar pra cima. Eu tô com água. Agora eu achei que água, Rafa. Ó, isso que eu não tô bebendo, ele bebe, né? O único que bebe tá aqui, ó. Calma aí. Ali. Sim, cara, ali, ó. Ali. Tá borbulhante. Pessoal, vocês podem ver que isso aqui é cinema de peso. Vai lá.